Bom dia ou boa tarde. Esta semana vamos começar com a lição 10, a América e a Babilónia, onde vamos explanar a influência que tem o papado, a Babilónia e a América. São assuntos que nos dá interesse, porque estamos a caminhar para o tempo do fim e o fim do tempo também, não é? Onde nós temos que recuar até Daniel 7, onde ele explica o que é a besta, a besta do mar, a besta da terra, o próprio dragão, e aonde ele também fala dos vários impérios que depois vão dar origem à Roma papal. É uma coisa curiosa que Apocalipse, ou o livro da Revelação, contém 404 versículos e destes 278 falam do Velho Testamento. É um assunto bastante interessante em que uma pessoa pode ler. Nesta questão da América e a Babilónia, e como nós temos estado a estudar este trimestre, há um livro muito interessante que fala sobre o Apocalipse 13, que é este, que eu já tive o prazer de o ler. É um livro que fala sobre as leis dominicais, os boicotes económicos, entre outros assuntos, e que eu aconselho a ler para conseguir entender melhor o Apocalipse 13. O capítulo que nós vamos estudar, nós temos algumas, como estamos nas palavras cruzadas, nós temos aqui algumas palavras que são palavras-chave, digamos. Seria a palavra-chave do dragão. Exato. O dragão que nós podemos identificar como o Apocalipse fala exatamente do dragão como sendo a antiga serpente ou Satanás. Exato. Depois temos aquilo que já vimos também na lição da semana passada, na lição 12, que há uma falsa trindade. A Bíblia apresenta-nos sempre, digamos, a verdade e o seu revés. Ou seja, apresenta-nos Deus em oposição a Satanás. E Satanás apresenta-se também com uma aliança tríplice, que seria: o dragão tem a correspondência em relação a Deus Pai. Exato. Temos a besta que subiu do mar, que seria Jesus Cristo, a comparação. E a besta que subiu da terra, que seria o Espírito Santo. Portanto, digamos que há aqui, como nas moedas, há uma face e o seu cara reverso. E a coroa. A cara e a coroa. E realmente isto mostra-nos aqui também, na linguagem profética do Apocalipse, o grande conflito, a permanência do grande conflito entre Deus e Satanás, que no fundo é o âmago da doutrina que nós apresentamos, queremos apresentar a todos, queremos apresentar ao mundo. Porque hoje, na política atual, nós percebemos que o papado tem uma força muito grande, tem uma força tremenda, e sempre que há uma visita papal, sempre que há um acontecimento que envolva o Papa, nós sabemos como isso tem um impacto a nível da comunicação, uma coisa tremenda, uma coisa tremenda. E, como introdução à lição, nós vemos que no Apocalipse 13, nós começamos exatamente, começa a descrição do capítulo 1 da tal besta que emerge do mar, que vem do mar. O mar aqui, as águas significam uma multidão, significam muitas pessoas, não é? E que é descrita como tendo 10 chifres e 7 cabeças. E depois sobre estes chifres, diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfémia. No fundo, é esta, digamos, a característica da besta que subiu do mar. E depois, na descrição destas cabeças, há uma cabeça que é golpeada de morte, não é verdade?
e que depois foi curada. E aqui nós encontramos, de facto, já uma grande similitude, uma grande, digamos, semelhança com a descrição do quarto animal do Apocalipse, de Daniel 7. Não é? Que tinha também uma cabeça várias cabeças, mas há uma cabeça, uma ponta pequena que surge com o derrubo de três cabeças. Não é? E essa ponta pequena de Daniel 7 é, enfim, em termos proféticos, nós sabemos que aquele animal representava Roma, não é verdade? E que o Império Romano mais tarde foi repartido, foi dividido, se quisermos, em 10 reinados, em 10 reis, e houve 3 reis desses que sucumbiram para surgir Antíoco, que é, enfim, a ponta pequena, e é esta ponta pequena que depois vai falar como o dragão, vai ter portanto, nós vemos aqui realmente que há uma semelhança, uma semelhança profética entre Daniel 7 e o capítulo 13 E depois como é que nós interpretamos isto? O que é esta cabeça que é golpeada de morte? Quando é que o papado teve um golpe de morte? É assim, é uma coisa interessante porque Daniel, as profecias de Daniel apontam todas para o futuro. Exatamente. Para o futuro. E na visão de João, ele olha para o passado para poder projetar o futuro. E se a gente fizer bem as contas das 4 bestas que aparecem, os 4 animais que aparecem em Daniel 7, vamos encontrar as bestas com os 10 chifres, o somatório de todos vai dar a besta com 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças. Vai dar isso, portanto, já é uma coisa bastante interessante. Muito interessante. E aqui neste caso, o João vê a quarta besta transformar-se, passa de um poderio imperial, bélico e político, para mais tarde vir a ser o poder religioso. Essa será a Roma pagã, inicialmente. Exatamente. Roma pagã. E depois a Roma papal. E nós temos, podemos dizer, pronto, o poderio papal, a origem do Império, portanto, do Império não, a origem do papado, salvo erro, foi em 350... Em toda a Idade Média, nós sabemos, nas descrições históricas, nós sabemos que a importância, aliás, quando nós estamos mesmo na nossa história portuguesa, não é? Uhum. A importância do papado era tremenda. Porquê? Porque até para a nossa nacionalidade, nos primórdios da nossa nacionalidade, a importância que tinha, por exemplo, Dom Afonso Henriques, ele conseguiu a nacionalidade portuguesa, conseguiu no Tratado de Zamora, exatamente porque teve a facilidade do Papa, não é, autorizar, entre aspas, a nossa... Porque, de facto, era o Papa que decidia. E há um episódio muito interessante aqui do próprio Gregório VII, com a história do imperador. Aqui via-se bastante a influência e a importância do papado nesta altura, no auge, digamos, da sua força. Era uma força política e religiosa. O papado não era só uma força religiosa, antes pelo contrário. Não havia reino na Europa que só conseguia impor-se com o beneplácito de Roma, com o beneplácito do papado. E aqui temos, muito interessante, um exemplo, o Papa Gregório VII, que aliás, ele gabava-se, não é? Sim. De deitar por terra o orgulho dos reis. Isso era muito interessante. E ele fez esperar o imperador, o Henrique IV, que era um imperador do Império Romano-Germânico, ele teve um pequeno, digamos, desaguisado com o Papa, mas depois foi visitá-lo para lhe pedir perdão. E o Papa obrigou-o a permanecer 3 dias, numa altura de frio intenso, mas o Papa, sabendo o que estava a fazer, não é? Para realçar o seu poder,
Pois bem, ele conseguiu e conseguia dominar desta forma e ter uma força política tremenda. Portanto, nós vemos bem isso e sabemos que ao longo de toda a história da Idade Média isso aconteceu. Quando é que foi desferido neste poderio esta força? Quando é que foi desferido o golpe de que fala? Pronto, o Papa começou a ter mais poder em 538 ou 583. Sim. E poderemos dizer que começou a levar o golpe, ou a primeira machadada, foi quando Martinho Lutero, em 1517, com a reforma, portanto, foi a reforma, a justificação pela fé, foi o iluminismo, uma corrente, digamos, filosófica também, e, portanto, isto foram as duas machadadas, depois a Revolução Francesa. Exatamente. Foi um declínio desde 1517 até 1798. Foram 300 anos a levar o declínio. E depois vê-se também que neste período, em que o iluminismo e também a reforma, com os impérios que na altura o papado tinha à sua volta, que eram bastantes, que era praticamente a Europa toda, começou a fazer as leis penais com a morte dos seguidores, dos opositores ao Império Papal. E esta ferida é curada quando... É desferida mesmo. É desferida por Napoleão. Exatamente, em 1798. Em 1798, o general Berthier prende o Papa e leva o Pio VI e é feito prisioneiro. E ele vai morrer no exílio. Durante um ano. Exatamente. E depois, o Apocalipse 3 diz que há um ressurgimento desta força. Em 1929, com o Tratado de Latrão. Exatamente. Em que Mussolini, enquanto o papado na altura era um poder religioso e escondido também tinha um poder já político, lá escondido, agora aqui no Tratado de Latrão de 1929 consegue o pleno. Para além de ter o poder político, religioso, passa também a ser um país onde consegue, nos outros vários países, colocar diplomatas e podemos dizer minar um pouco hoje a sociedade. Quem visita Roma e vai de facto ao Vaticano, o Vaticano tem uma guarda própria, Tem. Quer dizer, são os guardas que vêm da Força Suíça. Uhum. E nós percebemos que estamos ali num país, entre aspas, dentro de outro país. Exatamente. E há um poderio enorme político também. Para além da força religiosa, hoje tem esse poderio político. Mas, tudo isto para falarmos da importância que agora já não é com os mesmos contornos, já não tem o mesmo desenho, se quisermos. O Papa já não terá o poder de destituir imperadores ou de nomear imperadores, pelo menos de uma forma direta, mas sabemos a influência que tem o Papa. E basta recordar-nos quando, ainda há poucos anos, há cerca de 3 anos, quando já o Papa Francisco discursou nas câmaras do Congresso americano. Fez o pleno nas duas câmaras. Foi uma coisa que não há história. Não há precedentes históricos. Quer dizer, porquê? Porque os Estados Unidos são, evidentemente, um país eminentemente evangélico e protestante e hoje recebe o Papa de braços abertos, etc. E, portanto, nós vemos a importância e esta amizade que cada vez mais une duas forças que seriam aparentemente antagónicas, que é a América, não é verdade, e o Papado. E, portanto, o tema da lição é exatamente a América e a Babilónia. Nós aqui podemos falar desta relação que hoje existe. E é desta maneira que nós vamos entender, então, aquilo que é a tal tríplice força. O dragão, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra.
pode ter hoje ou no futuro o tipo de influência que aqui está descrito. Quer dizer, realmente, antigamente, Roma poderia organizar, por exemplo, exércitos, mas hoje a influência é de facto política. E falámos do papado, dessa visita ao Congresso nos Estados Unidos, falamos disso e então entendemos que esta besta que nos fala, que já falámos no início do capítulo 13 do Apocalipse, a besta que subiu do mar e que nós entendemos como sendo os próprios protestantes também, como sendo Roma. Ela vai receber o poder durante um período de tempo. Em Apocalipse 13, 5, esse período de tempo é de quanto tempo? É de 42 meses, que corresponde a 42 anos. 42 anos. É o tempos e metade de um tempo de Daniel 25, 7:25. Ou seja, são 3 anos e meio, ou seja, são 1260 anos. Dias que se transformam em anos, segundo a profecia. E o que é que estes 1260 anos, isto leva-nos aqui, mais uma vez vamos falar de datas, porque isto é muito importante. Porque o que é que aconteceu então na data, fazendo a contagem desde 538 com 1260 anos, vai-nos dar 1798, que é aquilo que já descrevemos, a ferida mortal da cabeça da ponta pequena, e é o ano em que o Papa foi feito prisioneiro. Mas nestes anos, nesta altura, também acontece qualquer coisa de muito importante em termos históricos, que é o 4 de julho de 1776, que é o surgimento de uma potência que surgiu num continente diferente, que é os Estados Unidos. É o tal cordeiro com 2 chifres. Bom, e aqui vamos começar a falar então da segunda besta, daquela que subiu da Terra. E mais ou menos isto aqui vai de encontro quando os peregrinos saem da Europa devido à perseguição religiosa, vão para os Estados Unidos. Mesmo levando os ideais novos de Martinho Lutero, eles levaram as ideias também da Roma papal. Portanto, há ali um misto que não, de uma certa maneira, não, ou seja, eles fizeram uma cópia misturada, assim um bocado adulterada, de 2 caminhos diferentes. O início do protestantismo e a secular força religiosa. E isso depois vem a dar, como nós podemos estudar mais à frente, isto vai trazer conflitos. Porque, de um lado, entende-se que devemos de guardar o sábado, mas, por um lado, eles levam a guarda do domingo também com eles. Portanto, mas eles optam pelo domingo. Deixam o sábado de parte. Portanto, este surgimento desta nação nova, como é que nós podemos enquadrar aqui realmente, neste ano profético de 1798, qual era a nação, qual foi a nação que neste período estava a surgir no mundo? Só há uma, quer dizer, só podia ser os Estados Unidos. E, portanto, nós, desde sempre, relacionamos que seriam os Estados Unidos da América, não é verdade? A força que aqui está designada no capítulo 13 do Apocalipse. E esta força, esta besta, os Estados Unidos na profecia, eles estão aqui identificados como a besta que subiu da terra. E vamos ver o que é que acontece com esta besta. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. É? Aqui vemos que esta é a data da ferida. A ferida é o século XVIII, é 1798, mas é neste período que surge uma potência, não é?
que lhe vai curar a ferida. E nós hoje estamos a ver realmente os contornos desta aliança. Sim. Estamos a ver esses contornos. Nós não temos, evidentemente, ainda, e a profecia é sempre qualquer coisa que vai sendo atualizada, não é? Isto é como quase as notícias do dia-a-dia. Nós temos que as atualizar através da auscultação da realidade. E nós hoje vemos uma coisa que talvez há 50 anos era impensável, esta ligação estreita entre o papado e os Estados Unidos. Há poucos anos ainda era praticamente impensável. Hoje é cada vez mais credível. É. Não é verdade? E, portanto, já não são os paranoicos dos adventistas que estão a falar disto. Não, hoje começam cada vez mais pessoas a achar que existe uma lógica profunda nesta relação entre os Estados Unidos e a besta que subiu da terra, não é? E nós vemos também o problema também dos Estados Unidos é a dualidade em termos de dominações religiosas fortes, os evangélicos e os protestantes. E até há uma analogia que aqueles dois chifres do cordeiro, um deles é o evangelismo e do outro lado o protestantismo. Pois, tem lógica. Essa é outra, digamos, interpretação dos dois chifres. Agora, a questão aqui põe-se, então, em relação a verdadeira adoração. Porque nós na história bíblica o que vemos é que é tudo uma questão de adoração. Vemos isso no antigo Israel, quando o povo de Deus era confrontado com o culto a falsos deuses. E se havia um tipo de pecado que era para Deus ofensivo de uma forma particular, era exatamente isto. Era adorar falsos deuses. Adorar deuses que o israelita sabia que eram de feitura humana. Adorar ídolos, adorar bezerros de ouro, adorar coisas feitas pelo homem. Isto era um pecado sobremaneira ofensivo a Deus. E a verdadeira adoração é a questão central do grande conflito. O diabo sempre pretendeu isso, sempre pretendeu ser adorado como Deus. E o que ele não fez mais do que tentar essa falsa adoração quando tentou Jesus Cristo. Exatamente, exatamente. Isso faz-me lembrar também em Êxodo 20, de 1 a 6, em que Deus diz: não farás outros deuses para mim, não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás a elas, não exatamente. E depois vemos também, isto foi um aviso de Deus para o povo de Israel na época e também para nós agora. E depois temos também Mateus 4, de 8 a 10, onde há a tentação, o diabo faz a tentação a Jesus Cristo para o adorar. A um alto monte. Tudo isto te darei, isto é o meu mundo. Exatamente. Eu sou o Senhor e Rei aqui. Tudo isto darei se prostrado. Exatamente. E depois... É uma coisa tremenda. Porque aparentemente é uma coisa simples. Jesus podia ter dito assim, está bem, pronto, ok. E se fizesse isto... Estava tudo virado ao avesso, como se costuma dizer. Mas Cristo realmente manteve-se e Cristo, mais uma vez, conseguiu vencer o diabo nestas... E nesta questão da adoração, também no caso de Josué 24, 15, em que ele diz: a minha casa, vocês o quiserem, mas a minha casa, eu e a minha casa vamos ao Senhor. E nesta questão da adoração, em que nós os adventistas adoramos ao sábado, mesmo as outras denominações religiosas sabem que é o certo, mas continuam a adorar a Deus ao domingo. Aí, tradição, e aponta para Daniel 7:25, em que virão a mudar os tempos e as leis. A questão da adoração é mesmo esta. Portanto, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na sua testa ou na sua mão, também o tal, não é? De beber vindeiro. Portanto, a questão da falsa adoração, ou melhor, da adoração da besta. O que é adorar a besta? É adorar os seus princípios. Os seus princípios. O princípio máximo da adoração é
verdadeiramente aquilo que foi, que é a transparência, porque eu aos domingos muitas vezes vou no carro de manhã e ouço a missa. Não é? E quando nós ouvimos algumas missas, nós dizemos assim, isto podia ser um culto feito na igreja. Sim, sim, sim. Secular. Curiosamente, neste domingo que eu ouvi, e curiosamente falava-se da questão do sábado. Porque estava em causa um estudo muito interessante sobre, o padre falava de que, daquela passagem em que Jesus é recriminado por fazer curas ao sábado, não é? Ele depois vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, esta verdade, o sacerdote estava a transportá-la e depois diz, bom, sabemos que o sábado bíblico é o domingo, mas é o domingo pela tradição da igreja. Não é? Ele disse isto, mas de facto estávamos a falar exatamente aqui da questão da adoração do verdadeiro dia de repouso. E este é um ponto-chave em que os adventistas devem manter sempre esta verdade e, evidentemente, não é uma questão de só menos, não é uma questão, não, mas isso é secundário, o que importa é aceitarmos a Jesus. Não, isto não é uma questão de só menos importância, é uma questão da verdadeira adoração. Eu acho que as pessoas levam, ou não compreendem aquela passagem de Romanos 10:4, em que diz que Cristo é o fim da lei para todos aqueles que o adoram. E para eles entendem que a lei é os 10 mandamentos. Mas não. Se o Cristo era o que se passava no santuário, o sacrifício todo, e se ele, como diz João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto, não é a lei dos 10 mandamentos, mas sim a lei cerimonial que é abolida. Mas voltando ao nosso assunto das bestas da terra, besta que cuspiu do mar, besta que cuspiu da terra nos Estados Unidos, nós agora vamos falar da realidade de Babilónia. E a Babilónia tem um símbolo muito especial, porque a Babilónia é sempre tratada como a capital da falsa adoração. A capital da falsa adoração. É um símbolo, portanto, para um poder que engana as nações. E, portanto, nós temos aqui dois, em Apocalipse fala-se da besta do mar, fala-se da besta escarlate, sobre a qual estava sentada a grande meretriz, na verdade, ou a grande prostituta, e nós podemos analisar as diferenças. E na descrição do capítulo 17 do Apocalipse, onde está descrita a grande meretriz, não é? Nós vemos que ela tem um copo de ouro da mão, não é? Sim. E vemos o simbolismo tremendo de vários textos que vão mostrar-nos que Babilónia sempre foi a sede, ou se quisermos, a palavra Babilónia está sempre relacionada com o paganismo. Sim. Com aquilo que se opõe a Deus, com, se quisermos, o dragão, com Satanás. Babilónia é um poder realmente do mal. E quando nós confrontamos a grande matriz do Apocalipse 17 com a mulher pura do Apocalipse 12 que ela é perseguida, a quem o dragão faz guerra, à sua semente, etc. Então, vemos que a mulher pura está onde? No céu. No céu. A prostituta nas águas. A mulher pura está vestida de sol. A mulher impura vestida de púrpura e escarlate. A mulher pura tem uma coroa de 12 estrelas. A prostituta adornada com ouro, joias e pérolas. A mulher pura é atacada pelo dragão. Aqui é apoiada. É o dragão que dá a força. A mulher pura é a mãe do remanescente, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A prostituta é a mãe das prostituições.
vemos que Babilónia tem estado ocupada em reproduzir-se. E esta a sede das falsas doutrinas, que têm vários vestimentos, podem ser as vestimentas do espiritismo, da Esfera, podem ser as vestimentas das falsas doutrinas, da doutrina da doutrina da mortalidade da alma. Todas essas doutrinas estão encarnadas em Babilónia. E eu vejo que é uma coisa engraçada que parte todas da igreja dominante, que é a católica, e há uma ou outra que é a iurde, que faz milagres de toda a maneira efetiva, e depois vemos que depois dela se multiplicam pequenas igrejas que eu costumo chamar de vão de escada, que conseguem constantemente atrair pessoas, que é uma coisa fenomenal. Não tenho outra palavra para definir essas, sem querer estar a ofender as pessoas que lá andam, claro, essas pseudo-igrejas. Vê-se, ainda há pouco tempo, talvez há um tempo atrás, vi uma da Igreja Mundial do Poder de Deus, passei, fiz o zapping na televisão. E esse tal pastor, esse tal bispo, mostrou fotografias de uma criança com os intestinos de fora. Eu perguntei assim, mas como é que a criança pode sobreviver com os intestinos de fora? E há pessoas que acreditam todos esses e têm as salas, algumas com, não sei querer exagerar, mas talvez 10 vezes o tamanho aqui da nossa, completamente a abarrotar. E mesmo assim, pegam na Bíblia, falam dela, mas fazem o contrário. Fazem o contrário. É uma coisa... De qualquer forma, o estudo da profecia mostra-nos todas as fontes de engano, se quisermos. Toda a capacidade de reprodução de Babilónia, não é? Das diversas, como é que eu ia dizer, seitas ou regiões, todas elas encarnando no erro. Sim. Seja o erro doutrinário específico em relação ao domingo, seja o erro doutrinário em relação à mortalidade da alma, ao espiritismo, etc. Sabemos que tudo o que provém de Babilónia, o que é que nos diz o Apocalipse 14? Caiu. A grande Babilónia. Ela vai ser eliminada, vai ser destruída pelo poder de Deus, porque está, simplesmente, a elaborar um erro. Em vários erros. Caiu que a Babilónia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Esta é uma ideia que se repete. O vinho da ira da sua prostituição. A mulher, a prostituta, a grande prostituta, a mulher escarlate, ela, a grande prostituta, ela simboliza exatamente o pecado, simboliza, se quisermos, as diversas fases, as diversas manifestações do grande erro que Satanás tenta arrastar a humanidade. Essa é a questão central. E nós, que temos esta verdade, muitas vezes estamos demasiado comodamente instalados, digamos, e não alertamos aqueles que estão à volta e que incorrem nestes erros. E somos, de alguma maneira, somos de uma certa maneira, temos um bem precioso que é a verdade e não a transmitimos. Não, fechamos muito e não conseguimos chegar perto da pessoa, só que a Bíblia diz isto. Exatamente. Nós não conseguimos, temos... Daí sermos identificados com aquela igreja morna de Laodiceia. Morna. Que eu não preciso de nada, já tenho tudo. Olha, os outros... Agora que se desenrasca. Isto é, de facto. E é um teste que nós estamos a passar, e acho que é um dos testes que vai ser até ao final, é a quem nós adoramos, aonde e como. Este é que está a ser o teste. Porque a gente vê que nas outras denominações religiosas é facilitismo. Enquanto os de fora olham para nós e veem que nós somos as dificuldades.
pela questão do sábado. O sábado poderei dizer, que é a nossa pedra no sapato, para que as outras pessoas que estão lá fora possam entrar. E nós não conseguimos desmontar o que é o sábado para que essas pessoas possam ver que, no final de contas, é preferível guardar o sábado em relação ao domingo. Isso é que é o nosso grande problema. Agora, temos uma outra aprendizagem nesta missão que eu acho muito interessante, que é esta. Com isto vamos terminar. Que é o apelo final de que o povo de Deus não está aqui numa igreja específica. Não, está em todo lado. E daí o apelo do Apocalipse. Sai dela de onde? Da Babilónia. Da Babilónia. Portanto, nós hoje não podemos criticar quem está na Babilónia, porque sabemos que quem lá está, há muitos irmãos nossos. Exatamente. Irmãos filhos de Deus que um dia vão responder a este chamado. Sai dela. E porque a Babilónia também representa o sistema religioso todo. Exatamente. É um sistema que está ali. Tirai-nos dela, meu povo, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Portanto, isto mostra-nos até que ponto Deus é um Deus misericordioso. E nós não podemos ser levados nunca a ter aquela ideia de que nós somos os bons e os outros são os maus. Não, somos todos filhos de Deus. E cuidado, há muita gente sincera nas outras denominações. Sejam quais forem. Sejam os católicos, todos. E temos que ter esta noção que é fundamental. Nós não nos podemos envaidecer, não. Senão tornamos como os Deus. Exatamente. Nós é que temos a verdade e eu é que tenho a verdade e eu é que sou a verdade, não. Eu é que... na questão de sai dela, povo meu, nós temos o caso de Revelação 14, 6 a 8, em que há o grito, o choro alto, e podemos também dizer, incluir-nos nós aqui, na questão do anjo estar a gritar, a alertar-nos para a gente chamar os outros que estão nas outras denominações religiosas. Temos o caso da Revelação 18, 1 a 3, que é a aclamação do que cai a Babilônia grande. E depois também temos a revelação a toda a terra de que vai cair a Babilónia. E temos em Isaías 59, 21 a 60.1, versículo 1, o caráter de Deus. Em 60.2 temos a escuridão da terra sobre os povos em que se mantém. E depois em 60, versículo 3, é o caráter de Deus e que é revelado a todo o seu povo. Portanto, e vemos que Isaías está no Velho Testamento e mesmo assim a profecia de Isaías é falada em Revelação, como foi dito no início. Isaías é uma profecia plenamente atual. Não só em relação à pessoa de Cristo, como nós conhecemos bem, mas em relação a muitos outros aspectos, nomeadamente em relação ao Babilónia. Para nós não podemos, prolongar muito mais o estudo, mas há um aspecto interessante que eu achei muito interessante no texto do grande conflito, que eu vou tentar não alongar muito, mas tentar fazer aqui um resumo também, que diz o seguinte: o ataque de Satanás contra a lei de Deus é um ataque contra o próprio Deus. Satanás foi o seu princípio de rebelião, ele revoltou-se contra quê? Contra a lei de Deus. Ele revoltou-se contra o próprio Deus e levantou-se e tentou levar a grande quantidade de arcanjos do céu com ele. Foi uma terça parte. Porque dizia, acusava Deus de ser um Deus tirano, de ser um Deus cujas leis eram impossíveis de serem cumpridas, porque ele era um Deus absolutamente tirano para as suas escrituras. E foi Jesus Cristo quem veio provar, de facto, o contrário. Muito bem. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, prestar vassalagem ao diabo. E, se estivermos a recusar a verdade do sábado, estamos a fazer. Exatamente. Portanto, hoje não podemos considerar-nos especiais por termos a verdade da lei de Deus, por termos a verdade do sábado. Não somos especiais por isso. E temos uma grande responsabilidade em mostrar aos outros esta verdade. Sabemos que há muitos que estão em Babilónia e que vão sair porque vão ouvir o apelo de Deus: sai dela, povo meu,
honras nas suas pragas. Nas suas pragas. E há muitas, e isso sabemos que é verdade, há muitas, há milhares e milhares de pessoas que, estando em Babilónia, são o povo de Deus também. E, portanto, com esta verdade presente, nós ficamos à espera que a nossa influência e o nosso exemplo possam dar testemunho a outros da verdade, da grande verdade que nós possuímos, para exaltar a lei de Deus, para exaltar as verdades do sábado e para exaltar aquilo que são as palavras aquilo que ressaltam como as palavras mais importantes desta lição, é que quer a besta que subiu do mar, quer a besta que subiu da terra, quer o dragão, essa tríplice, digamos, aliança é um resultado daquele conflito cósmico que desde o princípio do mundo se mantém. Nós devemos, com a ajuda de Cristo, estar do lado certo. E é isso que e Cristo teve várias tentações que nós, se fôssemos nós, logo à primeira hipótese, a gente cedia. Claro. Sobretudo E quando com 40 dias sem comer, transforma estas pedras em pão. A primeira tentação. Nós, os humanos, dizíamos, era logo. É um exemplo para nós, Cristo. É um exemplo. E continua a ser sempre esse exemplo. É o nosso desejo, a nossa oração para todos aqueles que nos escutam.